Momentos mais importantes. É hora de crescer na graça e no conhecimento de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, ou vamos ver aqui no Levítico, ou se você quiser abrir, capítulo de número 23 e o versículo de número 26. O tema da nossa mensagem é o jejum que agrada a Deus. Olha lá o que diz a palavra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, em Ti está oculta todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Quão insondáveis são os Teus caminhos e quão inescrutáveis são os Teus juízos. Eu te peço, apacenta a Tua igreja com palavras inefáveis de conhecimento e de sabedoria. Eu, de mim mesmo, nada tenho e nada sou. Eu te peço que Tu me uses, porque eu vou usar a Tua palavra. E todo o povo de Deus reunido, diga amém. Meus amados irmãos, minha família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em 1517, um padre agostiniano chamado Martinho Lutero, depois de passar dramas existenciais, vivia de forma inquietante debaixo dos dogmas papal, debaixo dos preceitos das doutrinas da Igreja Católica. Martinho Lutero bate de frente com um versículo bíblico: o justo viverá por fé. Isso aconteceu no ano de 1517, quando se deu então a reforma protestante. Martinho Lutero então se insurge contra os dogmas da Igreja Católica, contra Roma, a crença de Roma papal, e coloca no castelo de Wittenberg 95 teses que ele defendeu, que surgiu então o protestantismo. Só que a Cúria Romana não deixou que aquilo que Martinho Lutero acreditava como reforma fosse adiante. Porque o que Martinho Lutero pensou? Se o justo vive por fé, por que então fazer obras? Porque obras depende do mérito do homem, depende da minha carne. E fé é acreditar no impossível, no invisível, é a certeza de coisas que não veem e de fatos que se esperam. Isto é uma vida por fé. Tiago, então, pregador dos judeus, traz uma teologia judaica, pregando aos judeus que estavam dispersos, e diz que a fé sem obra é morta. Mas esta é uma doutrina judaica, porque a sua teologia era para os judeus. Paulo então é levado ao terceiro céus e diz que sem ou por obras da lei ninguém será justificado. A nossa justificação, o que me justifica diante de Deus, é a graça. Deixe-lhe dizer uma coisa: nenhuma obra
nenhuma obra da lei, nenhuma justifica o homem. Paulo pregou isso em Gálatas, no capítulo 2, no livro em diante, quando repreende Pedro em Jerusalém, junto com Tiago e João, que eram pregadores da circuncisão. Eles pregavam o evangelho da circuncisão. Então hoje nós vamos falar de um assunto inquietante, bíblico, de Deus, com Bíblia aberta. Nós não somos pauradores frívolos. Aqui não se abre Bíblia, fecha, roda, pula e conta a história da carochinha. Aqui é Bíblia aberta. Olha o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. Coloca para mim, por favor, no versículo 26. Vamos lá. Falou mais o Senhor a quem? Olhe para mim. Quando Deus fala com Moisés, fala aos da lei. Nós somos da graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo e só foi revelada a Paulo na sua ressurreição. Então, quando Deus diz a Moisés, está dizendo a Moisés e aos que vivem debaixo da lei. Então, olha o que Deus diz a Moisés e inconsequente a todos os que vivem a lei. 27. Aos 10 dias desse 7º mês, que é lá em Israel chamado o mês de Tamuz, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e olha, afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Durante algum tempo eu também, como Martinho Lutero, eu comecei a questionar Deus. Eu pensei, como que pode um Deus que fez as estrelas, que chama cada uma pelo seu nome, um Deus que diz ao mar, até aqui tu vem e não passas, um Deus que colocou limite no homem, este mesmo Deus se fez carne, foi ao túmulo e ele mesmo ressuscitou, ele que não teve oração de ninguém. Jesus disse, eu tenho um poder para dar a minha vida e reavê-la. E eu perguntava, como é que pode um Deus dessa magnitude depender da minha fome para fazer alguma coisa? Eu pensei, alguma coisa aqui não encaixa? Imagina que para Deus fazer um milagre na minha vida, para Deus me curar, para Deus me dar unção, para que eu pregasse melhor, para que eu fizesse alguma coisa, seria necessário eu ficar com fome o dia todo, a noite toda, o chamado jejum. E o Espírito em mim incomodava e eu perguntava, será que o trono lá em Sido é movido por fome? Será que esse Deus que fez tudo isso depende que eu fique horas sem comer e só assim ele age na minha vida? O Espírito disse, não, isto era para os judeus, isto era para Moisés. Esta palavra afligir a alma é o jejum dos crentes que não sabem. Porque o crente entra dentro da igreja, quer agradar a Deus de todas as formas. Que quando nós saímos do mundo, você não sabe de nada. Entra dentro de uma igreja, o pastor manda você fazer. Você querendo agradar a Deus, você faz. Sem procurar na Bíblia, sem questionar, sem ler, sem pesquisar. E a primeira comida que lhe der, você come. E vira uma tradição. Quantas pessoas nunca se questionaram? Quantas pessoas não parou para pensar e diga, meu Deus, será que se eu deixar de comer um hambúrguer, eu vou ter mais poder?
Será que se eu deixar de comer um angu à baiana sem pimenta, Deus vai me usar nas divinas revelações? É por aqui o caminho? E as pessoas fazem. Então, Deus disse a Moisés, Ele não disse ao povo da graça de Deus, Ele não revelou a Paulo no terceiro céu, porque Paulo recebeu um ensinamento para a igreja do novo pacto, que somos nós. Nós fazemos parte da igreja do novo pacto. Não há no nosso sangue genética judaica. Nós não servimos a Moisés, servimos a Jesus Cristo. A Moisés foi dada a lei, a Jesus foi dada a graça. Então, isto era uma ordem para Moisés e todo o povo que vivia na lei. Ao 10º dia do 7º mês, esse dia era considerado o dia da expiação, por causa de 5 tragédias que acometeu o povo judaico. Uma delas, no mês de Tamuz, foi quando Moisés quebrou a tábua da lei. E eles então tinham, por causa disso, afligir as vossas almas. Então olha o que disse Isaías, para que você entenda que afligir a alma era o jejum que hoje se pratica nas igrejas. Olha lá, todavia, Deus estava falando com o povo, depois nós vamos voltar aí. Todavia me procuram cada dia. Deus está dizendo que o povo procurava Ele a cada dia, tomando prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça, não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, e eles têm até prazer em se chegarem a Deus. 3, dizendo, olha o que o povo estava dizendo a Deus, olha só. Você sabe que eu entrei e saí durante anos de igreja, e lá se vão 17 anos rodando com isso, nunca me mostraram essas verdades. Olha o que o povo estava dizendo, olha lá. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas? O povo estava afligindo a alma fazendo o quê? Lembra o que ele disse a Moisés? Eu quero que vocês afligem as vossas almas. Então, como é que se afligia a alma? Fazendo jejum. Dizendo, olha o que o povo estava dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Deus então respondeu, eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Estavam jejuando querendo alguma coisa. Outro espírito de barganha. O povo faz barganha com Deus, meu irmão. Você já ouviu alguém fazer assim, está fazendo um jejum para quê? Para me ajudar aquele necessitado que está caído na rua. Conhece alguém? É sempre para pedir alguma coisa. É sempre querendo algo em troca. Como se Deus fosse dar algo em troca para alguém por causa de deixar de comer. Ruanda era o país mais beneficiado. Concorda? África, meu irmão, estaria debaixo da bênção sobrenatural, porque o povo lá vive em jejum constante. Não é a fome que move o trono, é a fé. O que move o trono não é deixar de comer um pão, um hambúrguer, não é deixar de comer um miojo, um bacalhau, não é deixar de comer mocotó. O que move o trono é quando você vive por fé. Ele diz, o justo viverá por fé. Quer mover o coração de Deus? Viva por fé. Não pratique obras da lei, porque isso era uma obra da lei. Levítico é obras da lei, é a lei de Moisés. E a igreja, hoje no século 21, está debaixo da lei. Paulo pregou aos Gálatas no capítulo 3, no versículo 10, que todos os que praticam as obras da lei estão debaixo de maldição. E uma igreja inteira que deveriam beber uma bênção, estão debaixo de maldição. Então, meu amado,
esse espírito de jejum era para os judeus. Isto era uma prática entre os judeus crentes e não crentes. É a lei que governa o povo judaico, independente de ser crente ou não. Todos os judeus, no 7º mês, o mês de Tamuz, isto é lei em Israel, todos têm que jejuar, independente de crente ou não crente. Coloca lá Lucas 18, olha lá. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Segura um minuto aí. Diz que ele não orava com Deus, ele orava com ele mesmo, olha lá. O fariseu, estando em pé, orava consigo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Que oração de Deus, hein? Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. 12. Olha lá. Olha o fariseu. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Jejuo. Então o fariseu tinha poder de Deus. Então o fariseu tinha unção. Então o fariseu tinha comunhão. Então o fariseu tinha intimidade. Então a carne do fariseu era quebrantada. Se ele jejuava. Para que se faz jejum nas igrejas? Para quebrantar a carne, pastor. Então o fariseu tinha a carne quebrantada. Não, pastor, é para ter comunhão com Deus. Então o fariseu tinha comunhão com Deus. O fariseu jejuava porque ele vivia debaixo da lei, ele seguia a lei, ele praticava a lei, a observâncias cerimoniais judaicas. O fariseu dava o dízimo, ele jejuava, ele praticava todas as obras da lei. Então quer dizer que o jejum que os crentes fazem, os fariseus também faziam. Volta 11. Jejuando com esse tipo de oração: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. E o dedão devia estar, no focinho do publicano, nem como este aqui, ó. Eu não sou como este homem, Deus. 12. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então nós não somos fariseus, porque isto aqui traz glória humana. Esse tipo de jejum que se fazem na igreja gera soberba, gera falsa santidade, gera falso poder. Na igreja tem mais poder quem jejua mais, quem vai mais ao monte. Chegou aquele varão de monte aí, pode convidar para ir lá na tua igreja, aquilo ali é terra de canta-súbia. O quê? Aquele irmão ali é homem de monte, meu irmão, pode chamar para ir na igreja. Ele prega, quando ele prega o fogo desce. Isso é falsa santidade, isso é soberba, isso é pompa, isso gera orgulho. E toda soberba diante de Deus é abominável. Olha o que Deus disse lá em Lucas 18:14. Sim, coloca aí. Olha o que aconteceu com o fariseu que estava jejuando. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e que qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. A exaltação do jejum e do dízimo do fariseu deixou ele humilhado. Então esse espírito aqui na igreja, isso é nocivo. Você vê as pessoas, sabe, se sentindo grande demais, porque deixam de comer um hambúrguer. Meu amado, você vê que alguém vai ser maior do que você se à meia-noite deixou de comer e acordou 6 horas da manhã e entregou esse dito jejum. Não há ninguém maior entre nós, amado.
o único maior entre nós será sempre o Senhor Jesus Cristo. Se tem que ter um palco armado para que alguém brilhe, o seu nome é Jesus. O homem não tem que brilhar, o homem não é maior do que o outro, somos iguais diante de Deus. Então todo esse espírito aqui, como eu disse alguns minutos atrás, isto gera soberba, gera orgulho. As igrejas estão cheias de pessoas assim, homens que jejuam, homens que dão dízimo, faz questão de botar no envelope a quanta que dá, homens que vão ao monte, homens que oram, homens que falam, homens que pregam, homens, chega de homens. Não queremos governo humano, queremos o Espírito Santo a nos guiar, a nos mostrar a sua verdade. Soberba gera isso aqui. Diz que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É por isso que em graça ninguém pode se gloriar diante dele. Olha o que ele diz agora sim, Lucas capítulo 16. E os fariseus, que eram cheios do poder de Deus porque jejuavam, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. 15. E disse-lhes, Jesus disse a ele: vós sois os que vos justificais a vós mesmo diante dos homens. Ui, acabou de falar com um homem lá, hein? E disse-lhes: vós sois o que vós justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Eu estou aqui, irmão, quer um pedaço de bolo? Estou no mistério, vaso. O irmão quer tomar um café conosco? Não, manto, eu estou no mistério. Eu estou num propósito com Deus. Isso aqui, tudo que entre os homens é elevado para trazer falsa santidade, para trazer orgulho, pompa, Deus diz que perante ele é abominação. Então, crente ou não crente, em Israel todos têm que jejuar. Ao sétimo dia do mês, ao sétimo mês, o mês de Tamuz, toda a nação, crente ou não crente, os seguidores ferrenhos da lei, tem que jejuar. O que os pastores fizeram? Trouxeram a lei de Moisés e colocaram dentro da graça, porque isso gera falsa santidade. É bonito, é legal, mas não é de Deus. Jejum é para os da lei. Olha lá que eu vou te mostrar agora, Marcos capítulo 2, isso é um clássico no nosso ministério. Olha lá, ora, os discípulos de João e quem? Não, mas essa turma está sempre envolvida com jejum, meu amado. Eu acho que eu já vou começar a chamar essa turma que faz jejum de fariseu. Olha lá o que diz a palavra que se revela nesta noite. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe, falaram com Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus? Ei, alô? E não jejuam os teus? A pergunta que eu faço aos senhores é: os discípulos de Jesus estavam jejuando? Pastor, por que é que não ensinam isso na igreja? Porque isso não traz glória para o homem. Se ensinar isso aqui, quem é que vai puxar na orla do pastor? Como é que ele vai apresentar uma falsa santidade? Porque fica bonito, né? Um domingo desse, ih, rapaz, vai lá orar que o pastor está no manto, o pastor está no azeite. Pastor está no azeite, pastor está no azeite, pastor está em jejum até agora, meu irmão. Olha, olheira. E o pastor? Vem. Eles perguntaram, os fariseus foram até Jesus e falaram: vem cá, Jesus, que negócio é esse, cara? A gente está aqui sem comer, sem beber, com fome, e os teus discípulos no descanso, cara, comendo e bebendo. Que negócio é esse? Foi isso que eles perguntaram.
por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? Olha a resposta do dono da igreja. Não é minha resposta, não é do teólogo, porque lá na internet, quando isso for para a internet, os teólogos vão aparecer. Quem é você? Você está pensando o quê? Só tem a 4ª série primária, a nossa igreja está aqui há 200 anos, eu nasci no evangelho, eu sou do creme caque sambambaia, lava sunga na bacia. Olha o que o dono da igreja disse. E Jesus disse-lhes: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo? Podem ou não podem? Podem ou não podem? Não podem. Pastor, ensinaram-nos que devíamos jejuar e o dono da igreja está dizendo que não pode? Pastor, sinto muito, eu vou fazer o que o meu pastor manda. Amado, nós não estamos contra quem faz, nós estamos a favor do evangelho. Ele disse que quem comigo não ajunta, espalha. Eu não estou para espalhar, eu estou para juntar com Cristo. Ele disse que não podem, eu não vou jejuar. Por que é que ele disse isso aqui? Porque a característica do jejum é a tristeza, é o luto. Ora, se eu estou com o meu noivo, como é que eu vou ficar triste ou vou estar de luto? Foi isso que ele estava dizendo. Podem porventura os filhos da boda, do casamento, jejuar enquanto está com eles o esposo? Ora, enquanto tem consigo o esposo, vocês não podem jejuar. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui tem o esposo, diga amém. Amém. Vocês não podem jejuar. Se vocês fizeram um jejum, vocês estão dizendo: eu não tenho o esposo, eu estou triste, eu estou de luto porque ele está morto. Só que o nosso esposo não está morto, está vivo. E eu vou ficar de luto, meu amado. Eu vou ficar de luto se ele morrer. O que foi? Não quero comer um. Mas é mingau, não quero. Não quero. Come, rapaz, mingau de aveia, não quero. Por quê? Jesus morreu, olha lá. Não disse, olha lá, Jesus morreu, eu não quero comer, eu estou de luto, eu estou triste, eu vou fazer um jejum. Ele disse: podem porventura jejuar enquanto está com ele os esposos? Os fariseus jejuavam porque eles não tinham esposo. Os da lei jejuam porque não tinham esposo. Os legalistas lá de Moisés estavam em busca do Messias. De Gênesis até Atos dos Apóstolos, a briga bíblica é o aparecimento do Messias. Em revelação da graça, nós não estamos em busca do Messias. O Messias nos buscou, nos atraiu, nos trouxe para o rebanho. O Messias agora vive em nós. Eles não tinham um esposo, eles estavam em busca dele. Nós não, nós temos o esposo. Paulo pregou dizendo que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas dias virão, Jesus continuou o assunto, mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ah, peguei o senhor lá, viu? Ah, vai vir dia em que o esposo vai ser tirado. Então nesses dias nós vamos ter que jejuar. Sim ou não, pastor? Sim. O esposo foi tirado deles na sexta, no sábado,
No domingo de manhã, João, Maria e Pedro correram até o túmulo. A pedra estava revirada, um anjo estava sentado em cima. Maria gritou: aonde, jardineiro, aonde tu colocou o meu Senhor? Quando Maria olhou para trás, ele disse: Maria. Quando ela olhou, ela disse: Raboni, mestre. No terceiro dia, o noivo voltou. Ficaram sem o noivo na sexta, no sábado, a madrugada de domingo, a morte não pode retê-lo. Nesses dias eles jejuaram, nesses dias eles ficaram com fome, nesses dias o noivo foi para o túmulo. José de Arimateia ajudou, levaram, tiraram, colocaram na pedra. Neste dia eles jejuaram. No terceiro dia ele disse: eis que estou convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. O noivo está conosco, o noivo está conosco, o noivo está conosco, o noivo está conosco. Não estamos tristes, não estamos tristes, não estamos tristes, estamos alegres. Pastor, me tire uma dúvida. Mas Jesus Cristo jejuou, é verdade. Mas ele não foi o meu exemplo, ele foi o meu substituto. Se ele fosse o meu exemplo, teria eu que morrer na cruz. Se ele fosse o meu exemplo, teria eu que ser cuspido, porque cuspiram nele. Se ele fosse o meu exemplo, teria eu que beber vinagre, porque ele bebeu vinagre. Mas ele não foi o meu exemplo, ele foi o meu substituto. Ele nasceu sobre a lei, e debaixo da lei teve que jejuar. Coloca lá Gálatas. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Se nasceu sobre a lei, o mandamento era pus da lei. Ele cumpriu a lei no meu e no teu lugar, para que eu não tivesse que fazer o que ele fez por mim, porque homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Ele veio no cumprimento da lei. Olha lá, Mateus 5,17, olha lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas para cumprir. 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio someterá da lei, sem que tudo seja cumprido. E na cruz do Calvário ele disse: está consumado. Então ele cumpriu a lei no meu lugar. Ele pôs fim a todas as obras da lei. Olha lá, Romanos 10,4. Porque o fim da lei não é a continuação. O fim da lei, o fim da lei, o fim do jejum, o fim das obras de Moisés, o fim da lei é Cristo. Mas não é para todos, é para a justiça daquele que crê. Eu creio. Colossenses 2, 16, 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, pelo jejum. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou por causa da lua nova, ou dos sábados, 17, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui vocês não fazem jejum só quando vai ao médico tirar sangue. Ou o jejum forçado. Eu mesmo já fiquei 3 dias sem comer. Não tinha comida, eu estava numa situação, eu já dei o meu testemunho, eu fui preso, eu fiquei 4 anos dentro de um presídio, houve um quebra-quebra, troca tudo, bate de lá, bate de cá, todo mundo sem comer, fiz jejum. Ou quando eu vou ao médico tirar sangue, ele diz: olha, não pode vir, tem que vir em jejum. Fora disto, em graça, eu não estou triste, eu não estou de luto, eu estou feliz com meu noivo. E quem tem um noivo, disse a palavra, não pode jejuar. Pastor, mas o senhor prega contrário do que todas as igrejas? Não, eu prego a palavra. Quem prega o contrário são eles. Eu prego esta palavra. Eu não prego o contrário. Eles, com o intuito ganancioso de prender, amarrar o povo, amanhã, Santa Ceia, todo mundo em jejum.
O que tem a ver? Quem não vir em jejum aqui não toca. Volta 16. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou até os sábados. Vocês também não guardam sábado? Não. Nosso repouso, nosso Shabatum é em Jesus. Nosso dia de descanso é em Deus, meu amado. Ele pagou tudo. Então olha o que diz Hebreus 9. Consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. A correção chegou aqui esta noite. Diz que comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, elas foram impostas até o tempo da correção. Vindo a correção, acaba essas obrigações. Talvez alguém me faça mais uma pergunta e diga: mas Paulo jejuou? Sim, Paulo jejuou, mas o seu jejum era forçado. Olha lá o que diz 2 de Coríntios 11, 25 a 27. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede e em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Segura aqui. Isso aqui eles estavam em viagem de um lugar para o outro. Numa dessas viagens, o navio passou por uma tempestade, meu amado, que quebrou tudo. Eles foram obrigados, está lá em Atos capítulo 27, eles foram obrigados a jogar tudo fora do navio, para o navio não afundar. Foram deparar numa ilha chamada Malta, lá ficaram sem comer. Jejum chama-se abstinência de alimento, não tiveram o que comer. E Paulo diz: eu passei em jejum. Só que hoje lá, se Paulo soubesse que eles iam copiar apenas essa partezinha aqui de Paulo, e não esse restante todo, Paulo não teria escrito. Porque olha quanta coisa Paulo passou. Volta 26. Em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigo entre salteadores dos da minha nação. Por que eles não falam assim? Paulo passou num perigo de rio, vamos todos passar numa canoa. A canoa virá, se a canoa virá, olê, ninguém quer. Mas como o jejum dá ênfase a uma falsa religiosidade, eles pegaram apenas o jejum de Paulo, mas não quis em perigos na cidade. Paulo passou no perigo da cidade. Que hora está tendo um tiroteio na linha vermelha? 10 da manhã, corre para lá. Paulo passou perigo na cidade, nós vamos passar na linha vermelha, o que tem? Então o jejum de Paulo era um jejum forçado. O jejum de Paulo era abstinência de alimento. E neste novo pacto, o jejum é uma obra morta. Ele não tem valor nenhum. Que isso, pastor? Quer dizer que o senhor quer me dizer que aquele jejum que eu fiz lá para o meu pastor, acertou, para o teu pastor, para Deus não vale de nada. É uma obra morta. Olha lá, Hebreus 9, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, as parzidas, que palavra difícil, poxa, ia ser derramado sobre os imundos, os santifica quanto à purificação da carne. 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quer dizer que na mente de uma pessoa, ela faz uma obra morta, ela não está servindo a Deus. Porque ela fica assim, tá vendo? Pô, não fiz aquele propósito de jejum, cara, eu fui no emprego, você sabe que passou todo mundo, só eu fiquei de fora. Cara, se eu tivesse feito aquele jejum, pô, e a comida lá em casa não era nem o que eu gosto, cara, era angu com quiabo, poxa.
A mente da pessoa, como não foi purificada pelo sangue de Jesus, como Jesus ainda não lavou a sua mente da religiosidade, ela acha que tudo de mal que acontece é porque ou ela não deu dízimo, ou ela não deu jejum, ou porque ela não foi no culto de consagração. E tudo isto neste novo pacto é uma obra morta. Para Deus não serve absolutamente de nada. O senhor pode provar isto? É a minha função. Quer ver? As pessoas dizem assim, ó: pastor, nós vamos fazer um jejum para se santificar. Não é isso? É ou não é? Olha nesse novo pacto, Hebreus 10:10. Como diz acima? Como acima diz: sacrifício e oferta, e holocaustos e obrações pelo pecado, não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferece segundo a lei. 9. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro pacto, tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Tira a lei, para colocar a graça. 10. Na qual vontade temos sido santificados, pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre, diz algumas tradições. Então, neste novo pacto, o que santifica não é o jejum, é a oferta do corpo de Jesus. Então, nós somos santificados, não é pelo jejum, é pelo sangue de Jesus. Quando ele estava vivo entre os judeus, ele dizia: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas os pastores mandam santificar no jejum, mas ele disse: não é no jejum, é na verdade. Porque se santificar na verdade, eles são livres dos pastores. Então eles dizem: pastor, eu vou fazer um jejum para me santificar. Neste novo pacto, nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, espiritualmente, já estamos santificados. Outros dizem assim: nós vamos fazer um jejum para buscar poder. Quem já ouviu? Quem já ouviu? Só que nesse novo pacto, não é um jejum que traz poder. Coloca lá, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o jejum que em nós opera, segundo o seu poder. Então, neste novo pacto, fazer jejum é uma obra morta, porque quem santifica não é o jejum, foi o sangue de Jesus derramado por nós. Quem opera poder em nós não é o jejum, é a fé que opera em nós. Outros dizem assim: nós fazemos jejum para ter comunhão com Deus. Meu amado, fala a verdade. Não, eu vou fazer um jejum para ter mais comunhão, porque eu fazendo um jejum, pastor, eu me sinto mais próximo de Deus. O senhor entende como é que é? Eu não entendo como é que é. Não entendo. Você já ouviu isso? Não, eu vou fazer um jejum, porque quando a gente fica jejum, a gente fica assim, sabe? Não sei não, sabe? Não sei. Quando você faz um jejum, você faz uma obra da lei, você anda debaixo de maldição. Ué, então o que eu faço para ter mais comunhão com Deus? Olha lá o que você faz. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo Espírito. Tem como ter mais comunhão do que isso? Diga: estou junto e misturado. É um Espírito com Ele. Tem como ter mais comunhão? Não tem como. Estou casado com minha mulher há 17 anos. Não tem como mais ter mais comunhão com ela. Não tem mais. Deus disse que eu e ela somos uma só carne. Deus, quando olha para mim e para ela, não vê dois, vê um só. Não tem mais como ter mais comunhão com isso. Meu amado, não tem mais que você, não tem como você ter mais comunhão com Deus do que isso. O que se ajunta com o Senhor é um só Espírito com Ele. Você já está em comunhão com Ele. Olha lá o que diz 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para fazer um jejum, para ter comunhão com o Pai, depois com o Filho, depois com o Espírito Santo.
Fiel é Deus, pelos quais foste chamado para a comunhão de seu Filho. Você já foi chamado para esta comunhão na cruz. Você já tem comunhão com Ele. Que história é essa de deixar de comer um prato de yakisoba ou uma pipoca de micro-ondas? Que é uma pipoca. Cara, é pipoca de manteiga. Ah, pipoca de manteiga eu vou quebrar o jejum, vai. Pô, pipoca de manteiga ninguém resiste. Ih, rapaz, comi a pipoca de manteiga, não perdi minha comunhão com Deus. Uma pipoca de manteiga. Compreende, Mateus? Uma pipoca de manteiga quebrou a comunhão com Deus. Não quebra. Porque foi exatamente para ter comunhão com o Filho de Deus que você foi chamado. Então, a falta de ensino é que faz as pessoas caírem nesses erros. Pastor, tem 5 minutos. O senhor pode me explicar então aquela passagem? Tá, já sei, vai, vou explicar. Coloca lá. Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. E aí, pastor? E aí, pastor? O senhor diz que não tem que jejuar, e como é que vai ficar essas castas de demônio? Qual? Não tem casta, nem casta e nem caspa de demônio. Não tem mais. Ué, mas como é que está dizendo aqui? Olha lá onde está escrito, Mateus 17, 21. Jesus tinha morrido? Então aqui ainda era a lei, porque ele nasceu sob a lei. Aqui ele estava vivo, andando lá em Jerusalém. Os demônios aqui estavam soltos. Eles entravam, eles saíam, eles tinham o poder da morte. Mas ele subiu na cruz, e o mais valente derrotou os valentes, amarrou os demônios, destruiu o diabo, e agora, nesse novo pacto, não tem mais a bagunça. Olha lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Agora a farra acabou. 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus venceu todos os demônios, Jesus venceu toda a caspa, Jesus venceu tudo que era contrário a nós, e encravou na cruz. O povo da graça de Deus está livre. Ué, se Jesus fez isso com os demônios, que é isso que eu vejo aí nas igrejas? Carne. Demônio não é, porque os demônios ele algemou. Coloca lá, Judas. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, e aqui está algum deles, diga amém, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6. E aos anjos, que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, são chamados demônios, ele reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Aonde estão os demônios que eles dizem que estão na igreja? Está ou não está? Não, está ou não está? Isto é Bíblia ou é a história da carochinha? Diz que os demônios que eles dizem que está preso na igreja. Quem é você? Eu sou o Exu, tranca-rua. Eu tranco daqui, eu tranco de lá, tranco daqui, tranco de lá. Jesus disse, aqui não tranca, aqui eu prendi vocês em algemas eternas. Pastor, o senhor tem certeza que isto é Bíblia? Tenho, meu irmão, está escrito aí na tua, na minha e na Bíblia dos pastores do mundo inteiro. Não ficou um de fora, apenas os que pregam no púlpito. Os que pregam no púlpito ficaram soltos. Mas os demônios que tinham que ser libertos com oração e jejum, Jesus os reservou na escuridão e em prisões eternas. Não ficou um do lado de fora. O mais valente amarrou todos.
Ué, então o que eu vejo gritando na igreja, amarra daqui, amarra dali, não é demônio, é carne. Isso é treta, isso é terror, isso é indução, isso é feitiçaria. Porque os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele, Jesus, reservou na escuridão e em prisões eternas até o baile de máscara, até o dia dos namorados. Dia dos namorados já passou, até o dia dos pais, até o juízo daquele grande dia. Pastor, que bom estar num lugar assim, porque se você não estiver num lugar que tem esses ensinos verdadeiros, você é presa fácil para o lobo, e você sai da igreja com muito mais medo do que quando entrou. Em momento nenhum falamos que o homem faz, demos glórias a Deus. Pastor, se isto deixar de comer é uma obra morta, e o Senhor disse que existe um jejum que agrada a Deus, qual é? Bota lá, Isaías 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz com uma trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Olha o povo, olha, tem até prazer em se achegarem a Deus. 3, dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achai o vosso próprio contentamento e requereis o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir descompunho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. 5, seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Deus está dizendo, você acha mesmo que eu quero que os meus filhos fiquem com fome o dia todo e ande com a cabeça como junco? O que foi, meu irmão? Estou com fome. Você acha mesmo que o Deus da provisão, que multiplicou 5.000 pães com peixes para alimentar um povo, quer que você fique com fome para Ele te dar alguma coisa? Seria isto um Deus de amor? Quando teu filho te pede pão, tu não dá pedra? Quando teu filho te pede peixe, tu não dá serpente? E Deus deixaria você com fome o dia todo para te dar uma casa? Você faria isso com seu filho com 5 dias de nascido, chorando? Não vai ter mamar, vai ficar aí até aprender a não fazer xixi na fralda. Você faria isso com teu filho? Você teria coragem de deixar o teu filho com 6, 7, 10 anos o dia todo com fome, até ele aprender a falar very good? Deus não faria isso? Ele está dizendo, se é Deus, seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isto a jejum e dia aprazível ao Senhor? 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Enfim, olha o que é jejum que agrada a Deus. Leia: que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Lembra do fariseu? Em jejum e cheio dessas carrancas aqui. Eu não sou como esse homem, roubador, adúltero. Ei, pastor, trouxe um bolo do senhor. Não posso, minha irmã, estou no mistério. A irmã vira as costas e diz:
Essa irmã é aquela que eu falei contigo, obreiro. Que não está dando dízimo. E que adianta ficar com fome e é fofoqueiro, fala mal, trata mal, aponta, acusa. Ele diz: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que vocês soltem a ligadura da impiedade. Deus quer isso. Que vocês desfaçam a atadura do jugo. Tire o jugo da igreja, tire essas ataduras. Que deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo. 7. Porventura, não é olha o jejum que Deus escolheu. Não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhe em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua casa. É isso aí que Deus quer. Eles veem o pobre na rua, fecha a janela, ei, lá vem um ladrão para me assaltar. Não tenho dinheiro não, rapaz, não tenho dinheiro não. Estou em jejum. Eu disse: é isso que eu quero. Eu quero que você repartas o teu pão com o faminto. Aí, teólogo, manda fazer um jejum na tua igreja aí, para cada um pegar 5 quilos de arroz e sair pela rua aí. Não, sábado que vem, culto de consagração, vamos buscar poder de Deus, todo mundo em jejum. Buscar quê? Poder de Deus é evangelho, disse Paulo. O poder de Deus, disse Paulo aos Romanos, é o evangelho. Quer buscar poder? Leia. Consagre-se a sua vida na leitura diária, que você vai encontrar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus não quer que fique com fome, meu amado. Ele quer que você repartas o teu pão com faminto, recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. 8. Então, se fizeres isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Nove. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Foi o que nós tiramos daqui. No começo nós tínhamos uma pompa de santidade, né? Eu não me misturo com ninguém, eu sou santo, eu jejuo mais do que você. Pastor, mas eu só fiz 2 horas. Fez pouco, tem que ser igual a mim. Eu estou em 24 horas de jejum. Quando a mulher virava as costas e enfiava o dedo no pudim. Que é isso aí, marido? Mexeu aqui, estou vendo tua boca. Não estou falando em mistério. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Meu amado, tu imagina tu gritar: Senhor! Ele falar: eis-me aqui. Senhor, eu estou com fome. Ele: não atento para isto. Senhor, eu cobri o nu, reparti o meu pão, acolhi em casa. Ele disse: eis-me aqui, e a minha glória será a tua retaguarda. Manda vir, manda se levantar. Senhor, mas é crise. É a minha glória como tua retaguarda, meu irmão. Sou o dono da prata, do ouro, eu tenho a provisão, eu abro, eu exalto, eu derrubo, eu crio, eu levanto, eu faço e acontece. Agindo eu, ninguém impedirá. 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Diga: eu recebo esta palavra. Como o Senhor é diferente dos pastores, pô. Os pastores mandam a gente ficar com fome, o Senhor manda a gente alimentar a alma frita. Nós estamos aqui na contramão do que eles pregam. Bingo! Que está pregado aí fora precisa de uma correção.
O que está sendo pregado aí fora é lei de Moisés, escravizando o povo, dominando o povo com jugo, com doutrina. A alma está aflita, o povo está desesperado em busca da verdade de Deus e não encontra, porque elas estão aqui. Precisa de alguém com autoridade, precisa de alguém com conhecimento para mostrar as verdades de Deus, não agradar a homens, mas agradar aquele que disse que se você abrir a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, a tua luz nascerá nas trevas. Que faz luz nascer nas trevas, meu irmão, é isso aí, ó. Só que isso eles não querem, porque isso não enche cofre de igreja. Isto eles não querem, porque isto aqui não produz número para placa. Isto eles não querem, porque isto aqui não produz membro para convenção. Mas nós queremos, porque isto aqui exalta a glória de Deus. Isto aqui não cabe homem, não cabe suor, não cabe fita, não cabe óleo. Isto aqui não cabe unção de homem. Isto aqui cabe promessa de Deus. Foi Ele que disse que a nossa luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E eu recebo isto. 11. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma, não é deixar com fome, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Fala a verdade, fala a verdade. Você já viu coisa mais bonita do que essa? Aí se levanta alguém aqui com os balabachúria, porque para impressionar o povo, né? Porque o povo só acredita que é Deus falando. Se alguém entrar aqui e falar assim, e creme, craque, sambambaia, lava, sunga, nabacia, Rita, passa lá para trás. Ô Rita, passa lá para trás. Aí o cara, ih, Deus está bradando, Deus está bradando, Deus está bradando. Eis varão que falo eu contigo, eu vou descer a mão sobre você. Aí o que cutucou falou assim, é contigo, é contigo, é contigo. Deus está falando contigo, vaso, Deus está falando contigo, vaso. Que nunca é com a pessoa, né? Descer a mão, né? Eis que eu vejo um passaporte. Deus falou comigo, irmão. Deus falou, não rapaz, Deus falou comigo. Que com você o quê? Você nem vai viajar, é comigo, varão. Isto é lindo. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aprender a tirar o jugo, tirar a lei de Moisés. As igrejas estão aí, meu irmão. Não porque eu fiz um jejum, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas é lei. E quem vive debaixo da lei está debaixo da maldição. Ele não quer que você fique com fome. Ele quer que a tua alma, ele quer que você esteja alimentado. Ele quer que o Espírito da graça tome conta de você. Ele quer que você saia daqui saciado, seguro em Deus. Não é a falta de comer um biscoito ou um pão que vai te trazer mais próximo de Deus, que vai te trazer mais poder de Deus. Pelo contrário, é acudindo o necessitado. Grace, por favor, volta o versículo 9, por favor. Olha, então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Quantas pessoas não vivem isso? Quantas pessoas estão gritando por socorro, meu irmão? Quantas pessoas estão dentro das igrejas sofrendo, gemendo? Algumas pessoas estão pedindo socorro e Deus não aparece, porque estão fazendo as coisas erradas, pensando que estão agradando a Deus, estão agradando a denominação, estão agradando a placa, estão agradando a convenção, estão agradando ao pastor, porque o pastor mandou, porque o pastor disse. Mas ele não disse. Ele disse, se você fizer o que eu disse lá atrás, você vai clamar e ele te responderá. Você vai gritar e ele dirá, eis-me aqui. Imagina, você gritar, Senhor! Ele, eis-me, eu estou aqui. O que foi? O Senhor, aquela situação, eu resolvo. Senhor, é aquela situação, você me mostra, olha aí, vê.
Senhor, eu preciso tomar uma atitude correta no meu emprego, um novo negócio, uma sociedade. Senhor, eu estou indo para um local. Senhor, eu estou indo para um novo ministério. Como é que é? O Senhor está lá? Não, eu estou. Aqui eu estou, ali eu não estou. Aqui você pode, aqui você fica. Aqui você vai crescer, aqui você vai crescer na graça. Aqui eu vou falar contigo. Eis-me aqui. Mas se você tirar do meio de ti o jugo, meu amado, você sabe quantas pessoas estão de jugo, de fardo pesado dos homens até a alma, e eles colocam sobre os homens, mas eles mesmos com o dedo, nem com o dedo eles querem movê-lo. Você sabe quantas pessoas estão gemendo? É fardo para todo lado. Não usa brinco, não corta o cabelo, não faz isso, não faz aquilo. Hoje é sábado, não pode quebrar o sábado, não pode isso. Tem que vir em jejum, tem que fazer isso. Se não der o dízimo, se não sei o que. Você sabe essas coisas aqui? É um jugo pesado, uma carga, uma canga sobre a vida do povo de Deus. Ele disse: eu quero que vocês tirem o jugo. Quero que vocês tirem o estender do dedo e o falar iniquamente. 10. Se vocês abrirem a alma ao faminto, fartares a alma frita, então a tua luz nascerá nas trevas. Graças a Deus. Na minha vida, a luz nasceu nas trevas. Eu deixei de seguir homens. Há 5 anos, eu encontrei o Evangelho da graça de Deus. Eu abri mão de tudo. Tinha glória, tinha fama, pastoreava numa igreja com 1000 membros. Eu disse: eu prefiro começar do zero com a verdade do que sobre o domínio do homem viver no jugo. Se Deus realmente falar aqui, eu vou a um passo de cada vez, mas eu irei na direção certa. E a luz brilhou no meio da escuridão. As trevas se tornaram como meio-dia. E eu pude perceber com clareza que o que Deus quer de mim é que eu viva uma vida com fé. É isso que eu vos apresento, essas verdades.